entrasse nessa hora, que você pudesse agora aquietar a tua alma, o teu coração. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, traz temor e reverência, tremor agora em nosso meio diante da tua palavra, porque esse é o momento mais importante desse culto, é quando recebemos a instrução que vem de ti, é quando somos confrontados, trabalhados pelo Senhor. Por isso, Pai, se revela a nós nessa noite, fala aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, que a palavra seja rema, seja como espada, Senhor, e venha nos cortar, venha nos alinhar, venha, Senhor, nos fazer entender a Tua vontade para esse tempo, para essa estação, em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te agradecer mais uma vez, nós queremos exaltar o Teu nome, fica conosco, passeie em nosso meio, tira o sono, a distração, o cansaço, renova-nos, Senhor. Que possamos sair aqui desse culto completamente diferentes, completamente, Senhor, Pai, transformados naquilo que somos, naquilo que pensamos e naquilo que sentimos em nome de Jesus, para honra e glória do Teu nome. Eu repreendo todo o mal e já Te agradeço por esse tempo, por esse momento de ministração da palavra, em nome de Jesus. Amém. Aplaudo o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Samuel, no capítulo 5, versículo 1 ao versículo 8. Vamos ler juntos aqui, tá? Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer a Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado da estátua dele. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom e o puseram de volta no seu lugar. Na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. A cabeça e as mãos tinham sido quebradas, estavam sobre a soleira, só o corpo tinha ficado no lugar. Por isso, até hoje, sacerdotes de Dagom e todos que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagom. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gade. Então levaram a arca do Deus de Israel até aí. Amém e amém. Irmãos, nos dias de hoje, a presença de Deus está acessível a todos. Nós sabemos que, e temos visto Deus se manifestando de várias maneiras, de várias formas, por muitas nações. Alguns focos de avivamento podemos observar em algumas cidades, em alguns países, e Deus tem derramado do seu Espírito sobre todos aqueles que se aproximam dele. A questão é, como que nós devemos lidar, como que nós temos lidado com a presença de Deus? Como que você que está aqui hoje, que já está ouvindo a palavra, que já está tendo contato com o Evangelho, com as boas novas, como que nós lidamos com a presença de Deus? Essa é a pergunta que eu te faço nessa noite. A Arca da Aliança aqui representa o máximo da comunhão de Deus com o homem, com a humanidade, no Antigo Testamento.
Quando Deus deu ordem para Moisés construir um tabernáculo, construir uma tenda com divisões, haviam 3 divisões ali. Havia o átrio, que era o lugar onde o povo poderia estar, havia o santo lugar, onde os sacerdotes poderiam estar, e havia também o santíssimo lugar, onde apenas o sumo sacerdote teria acesso. E entre os utensílios, os móveis e objetos que Deus ordenou a Moisés para que colocasse no tabernáculo, o mais importante dele ali era exatamente a Arca da Aliança, que era uma arca revestida de ouro, aonde se manifestava entre 2 querubins, que estava na tampa dessa arca, se manifestava o Shekinah, a glória de Deus. Não tinha um lugar mais intenso onde a presença de Deus estava do que ali naquele Shekinah, do que ali naquele local onde estava a arca. Então a arca simboliza a presença de Deus. Sabemos que depois, quando Jesus então vem à terra como homem, sendo Deus encarnado, ele morre em uma cruz, mas ressuscita no 3º dia, com a sua morte e ressurreição. Esse véu que separava o espaço no templo com acesso ao Santíssimo Lugar, esse véu foi totalmente rasgado, e hoje todos nós temos acesso a essa presença, que não é mais simbolizada pela arca no Novo Testamento, mas simbolizada pelo próprio Espírito de Deus, habitando dentro de mim, dentro de você. Então a questão é, como eu tenho lidado com a presença de Deus, a qual eu tenho acesso hoje, e está dentro de mim, pois o Espírito de Deus habita em nós. Jesus disse, eu vou aos céus, mas eu deixo o Consolador, eu deixo o Espírito Santo, que estará no meio de vocês, que estará com vocês, e que habitará em vocês. Então quero te trazer aqui nessa noite um paralelo, através da Arca da Aliança, do seu trajeto, do caminho, da trajetória que esse objeto que tipifica, que representa a presença de Deus passou aqui nessas histórias que a palavra nos conta. Tudo aquilo que nós vemos no Antigo Testamento não é exatamente para que você possa hoje ir na sua casa e literalmente construir uma arca de madeira revestida de ouro, não é isso. Mas por trás de cada uma dessas histórias, instrumentos e simbolismos, estão princípios da palavra que precisam ser muito bem compreendidos por nós. Amém? Então é sobre isso que nós estaremos falando nessa noite. A arca ela começou então lá no deserto, quando o povo de Israel estava no deserto, e ali ela foi construída, e por em torno de 40 anos, conforme o tabernáculo ia sendo montado e desmontado, que era uma tenda móvel, a arca era levada junto, e ali ela então acompanhava, essa presença de Deus acompanhava o povo por onde eles forem. Ela chega a entrar em Canaã com Israel, a arca atravessa o Jordão, os sacerdotes colocam no ombro e atravessam o Jordão, até que chega um momento em que os filisteus, que representam ali, eram um povo inimigo de Israel, roubam a Arca da Aliança e levam para o seu próprio acampamento. Eles então tomam a arca em Asdod, ficam com a arca ali por um tempo. Ao verem que dá confusão, já vou falar sobre o episódio que nós lemos aqui nesse texto, ao perceberem a confusão que eles tinham entrado, tendo a arca ali junto com eles devolvem para Israel, que vai para Bet-Semes, depois para Kiriat Jearim, chega na casa de Obed-Edom, até que termina ali o seu trajeto, a sua trajetória em Jerusalém com Davi. Quando Davi, como rei, traz a arca de volta para Jerusalém, ela é colocada na tenda que Davi construiu, ela é colocada no templo que o rei Salomão construiu, e depois disso, basicamente, não se tem mais notícia da arca, porque o Império Babilônico destruiu o templo, destruiu Jerusalém, e aí ela se perdeu, não se sabe o que aconteceu mais com a arca, até o momento que ela chega a Jerusalém. Amém? Então, nesse primeiro momento, eu quero te falar que algumas etapas
para que você possa se avaliar, e eu também. Eu creio que Deus vai falar com você de uma forma muito carinhosa, muito profunda nessa noite. Porque o Espírito Santo vai te revelar algo, em nome de Jesus. São 4 momentos que eu quero citar para você em que a arca esteve presente, qual o cenário que ela estava ali inserida. O primeiro momento aqui é quando a arca da aliança, então, está com os filisteus em Asdod. A verdade é que os filisteus, eles eram homens, eram um povo que não tinha temor algum a Deus. Eram contra Israel. Você vai encontrar no Antigo Testamento várias batalhas de Israel com os filisteus. Em vários momentos, em várias ocasiões, eles enfrentavam os israelitas. Eles iam para cima, eles matavam, eles roubavam, eles destruíam tudo que vinham pela frente dos israelitas. Então, quando eles tomam a arca nas mãos, eles pensam, olha, conseguimos um grande trunfo por ter a arca. Porém, eles colocam esta arca no templo, no mesmo lugar onde está Dagom, que era um dos seus deuses, que era um demônio, que era adorado por aquele povo. E a palavra fala, nós lemos aqui, quando eles colocam a arca ali naquele lugar, aquela estátua daquele falso Deus cai por terra. Eles levantam a estátua. No dia seguinte, a estátua cai de novo e quebra braço, quebra tudo. E eles então ficam desesperados, porque além da estátua do seu Deus estar ali ao chão, caída por terra, eles também passam a ser afligidos por grandes tumores pelo seu corpo. E eles então entendem que o problema é que eles estavam com algo ali com eles que não tinha temor, que não tinha reverência no coração deles em relação ao que a arca representava. Eles estavam com algo que era da parte de Deus, só que estavam ali misturando aquilo que era profano com aquilo que era santo, colocando um falso Deus ao lado de algo que representava ali o Deus verdadeiro, colocando tudo no mesmo lugar. Eles não entendiam, eles não tinham compreensão do que eles estavam fazendo, só que quando atingiu o seu corpo físico, quando eles foram tomados por aqueles tumores, eles ficaram desesperados, porque passar por enfermidades hoje, com toda a medicina que nós temos, tecnologia não é fácil, mas naquele tempo, passar por enfermidades ali deve ser uma das piores coisas que poderia acontecer com o povo, com pessoas. Então, ao ficarem desesperados, eles entendem que eles haviam feito algo errado e que aquela arca não deveria estar ali. E que eu quero te falar nessa noite, primeiro conselho que eu te dou, é que a arca, a presença de Deus, coloca os nossos deuses por terra. A presença de Deus coloca os nossos deuses por terra. Sabe que muitas vezes nós estamos aflitos, nós estamos ansiosos, estamos desesperados, às vezes até enfermos, que nós queremos colocar nossos deuses de pé. E Deus coloca no chão, e nós queremos colocar de pé. E Deus coloca no chão, e a gente quer colocar de pé. E Ele coloca no chão, e a gente quer colocar de pé. Qual que é o resultado? Aflição, ansiedade, desespero, e às vezes até enfermidades físicas. Diante da presença de Deus, não tem como ficar de pé. Não tem como aquilo que é profano, aquilo que é imundo, aquilo que é impuro, ficar de pé. Não tem como aquilo que é falso ficar de pé, diante daquele que é o Deus verdadeiro. Amém? Não tem como aquilo que é produzido por mãos humanas, como uma estátua, ficar de pé diante da glória de Deus. Não tem como a criatura ficar de pé diante do Criador.
Não tem como. A presença de Deus coloca os nossos deuses por terra. Irmãos, em muitos momentos nós estamos completamente desesperados, que estamos insistindo em segurar, insistindo em manter de pé, insistindo com ideias, com projetos, com a nossa razão própria, com a nossa mentalidade humana, com o pecado oculto que seja, com coisas que nós seguramos e não largamos por nada. Seguramos em nossos corações e não largamos por nada. E depois, conforme os dias passam, pensamos, mas eu estou buscando a Deus, mas eu estou aqui na igreja. Tudo bem, mas no teu coração, no altar do teu coração, se você está se aproximando da presença, não tem como ficar de pé aquilo que é falso. Os filisteus tiveram que se livrar da arca para continuar a viver a idolatria, o pecado, a imundície, que era o estilo de vida que eles haviam escolhido. E muitas vezes vemos pessoas no mundo e pensamos, olha como as pessoas são felizes, como as pessoas se dão bem, e parece que comigo tudo dá errado. Mas as pessoas estão vivendo as suas idolatrias, os seus enganos. E aparentemente tudo está bem, mas sabemos que é algo aparente, sabemos que não é algo verdadeiro, nem permanente, mas é transitório. Agora, a partir do momento que eu tenho acesso à presença de Deus, não tem como eu me manter na presença e ao mesmo tempo com ídolos lado a lado. Eu vou ficar incomodado, eu vou ficar mal, eu vou adoecer, eu vou pirar, eu vou andar ansioso por aí, porque eu estou na presença, mas eu não estou deixando com que esses ídolos sejam derrubados, sejam tirados do meu coração. Eu não estou permitindo que o Espírito Santo faça a obra que ele já começou. Que o Espírito Santo continue a obra que ele começou. Quantas vezes que pessoas não seguram, não se fecham para o agir de Deus, não se fecham para aquilo que Deus quer tratar, para aquilo que Deus quer trabalhar, para aquilo que Deus quer retirar, para aquilo que Deus quer derrubar. E vivem naquela luta constante entre estar bem, passa um dia bem, 3 dias mal, 2 dias bem, 5 dias mal. A pessoa não consegue ter uma constância na presença, buscando o Senhor com alegria, com fé, com ânimo, está sempre oscilando. Porque talvez não consegue entender que a presença de Deus vai colocar o que é falso por terra, vai colocar aquilo que é idolatria por terra, vai colocar aquilo que são os nossos deuses, que nós mesmos muitas vezes criamos por terra. Vocês estão aqui? Diante da presença do Senhor. Se você tem buscado a presença do Senhor, se eu tenho buscado a presença do Senhor, nós precisamos ter essa certeza. Os nossos deuses irão por terra. Não podemos mais tentar levantá-los. Te dou um conselho, não tente levantar. Não tente levantar mais aquilo que Deus talvez derrubou. Nós não podemos insistir, querendo que a nossa vontade aconteça, querendo que o nosso eu seja favorecido, querendo que a nossa carne seja suprida. Não adianta insistirmos. Precisamos deixar com que o Senhor derrube, com que o Senhor desfaça, com que o Senhor venha aniquilar tudo aquilo que não pertence a Ele dentro de nós. Amém? Tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que não partiu do coração
do Pai, do coração de Deus, que em nome de Jesus seja tirado dos nossos corações. Amém, queridos? Aplaude o nome do Senhor. Aleluia! Os filisteus, então, ficam desesperados, aflitos, e falam: manda essa arca para lá, vamos seguir aqui com a nossa vida, e paciência, está tudo bem. Foi escolha deles, foi opção deles, e ok. No segundo momento, lá em 1 Samuel capítulo 6, essa arca chega até Bet-Semes. 1 Samuel 6,15. Pode colocar para mim, por favor. Diz assim: os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro, e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos, sacrifícios a Deus, o povo de Israel, tá? Depois, versículo 19. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera, até o 21. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus Santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e levem-na para vocês. O segundo momento aqui é quando nós vemos um outro povo, Bet-Semitas, que recebem a arca. E o que eles fazem, queridos? Oferecem sacrifícios, oferecem holocaustos ao Senhor, preparam um altar, colocam um animal no altar, matam o animal, queimam o animal, conforme aquilo que a lei manda, oferecem os seus holocaustos. Porém, eles olham para dentro da arca, e eles não poderiam ter feito isso. Eles não poderiam ter aberto a arca e olhado para dentro da arca, que Deus já havia estabelecido a maneira certa de lidar e conduzir e poder manipular a arca, poder mexer na arca. E eles desobedecem a Deus com aquela atitude. Ou seja, não havia obediência, não havia temor no coração daqueles homens, e 70 homens morrem pela desobediência a Deus. E o que nós vemos aqui? Que naquele momento, apesar dos Bet-Semitas terem oferecido holocaustos no altar, no coração deles não havia obediência, não havia temor nem reverência a Deus. E eu preciso te falar nessa noite, que a arca, ela revela o nosso coração. A presença de Deus revela o nosso coração. A presença de Deus revela o coração do homem. E muitas vezes as pessoas estão colocando sacrifício no altar. As pessoas estão se esforçando, se dedicando, querendo fazer algo para Deus, querendo mostrar que são boas, mostrar que são capazes, mas dentro dos seus corações estão colocando o rosto dentro da arca, estão desobedecendo ao Senhor. Só que a presença mostra, revela quem nós somos. Quando nós estamos lidando com a presença, você tem que pensar nisso, e eu também. A presença vai revelar quem eu sou. A presença de Deus vai revelar aquilo que está dentro de mim. Diante dos homens, eu consigo aparentar algo. Eu consigo oferecer holocaustos, sacrifícios, e parecer que eu sou um grande homem de Deus. Mas quando a presença vem, não tem como. Tudo aquilo que está em oculto é revelado. A palavra de Deus fala que nós somos pobres, nós somos cegos, nós somos nus. Pode parecer que diante dos homens a pessoa é rica, a pessoa é cheia de amigos, a pessoa é ótima, a pessoa é super bem sucedida, mas diante da presença de Deus,
nós somos pobres, nós somos cegos e nós somos nus. E essa nudez vem à tona quando necessário. Quando a presença vem, ele vem para corrigir, ele vem para expor o que está em oculto, ele vem para revelar aquilo que talvez os outros não estejam sabendo até, mas Deus está ali, no comando. Deus é soberano, e por amar as nossas vidas, e não querer, e não desejar que a gente fique vivendo algo aparente, diferente do que realmente nós somos, Ele revela o nosso coração. Então a presença revela o nosso coração. Deixa eu te falar uma história que eu falei para os meus filhos ontem, e falou muito comigo. Estava falando com eles sobre Caim e Abel, que foram os primeiros 2 irmãos da Bíblia, filhos de Adão e Eva. E a palavra fala que tanto Caim quanto Abel ofereceu sacrifício a Deus. Os 2 ofereceram sacrifício a Deus. Eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E nem tinha internet na época, youtuber para eles seguirem, gente. Era só Adão e Eva, e a natureza, e só. Mas acontece que, de alguma forma, Deus ele recebeu aquilo que Abel ofereceu como oferta. E não recebeu o que Caim ofereceu. Por quê? Porque o coração de um, com certeza, era diferente do coração do outro. O coração de Caim era um coração rancoroso, um coração invejoso, um coração que não se compadecia, tanto é que quando ele mata Abel, ele fala para Deus, mas eu que tenho que saber do meu irmão. Então, ele não tinha a compaixão, ele não tinha ali o temor dentro dele, diferente de Abel, que colocou a sua oferta e Deus recebeu. Vocês estão aqui? Amém. A palavra diz, é melhor obedecer do que sacrificar. A questão não é o sacrifício. Por isso que muitas vezes as pessoas pensam assim, mas eu me esforço tanto, eu sirvo na obra, mas eu sou bom, mas eu tento ajudar todo mundo. Por que as coisas são desse jeito? É injusto. Por que eu me sinto mal? Por que as coisas parecem que não acontecem certas para mim? Porque talvez o coração dessas pessoas seja um coração rancoroso. Elas até estão trazendo a oferta, como os betsemitas. Elas até talvez estão colocando o sacrifício no altar. Estão se esforçando para ficar tudo certinho, para não errar em nada, para não ter falha nenhuma, para ninguém ter o que falar dela. Mas se o coração é rancoroso, invejoso, não vai adiantar. Não vai adiantar. Quando a presença vier, vai revelar o coração. Estamos juntos? A gente precisa olhar para o nosso coração, irmãos. Para lidar com a presença de Deus, você já sabe. Você vai precisar olhar para o teu coração e deixar Deus trabalhar. Porque mais cedo ou mais tarde, Ele vai revelar. Então é melhor a gente já nos adiantarmos, nos rasgarmos diante do Senhor, obedecermos ao Senhor, do que lá na frente passar por situações complicadas, difíceis, vergonhosas até. É assim que Deus faz, mas às vezes é necessário. Como é que está o teu coração? Como que você tem lidado com a presença de Deus? Ela revela aquilo que está dentro de nós. Não é? A gente fala, Senhor, vem com a Tua presença, Deus, nós queremos a Tua presença. Senhor, eu quero chegar na igreja, quero sentir a Tua presença. Quer mesmo? Ela vai revelar aquilo que está dentro de mim e de você. Tudo bem? Estamos prontos para isso? Glória a Deus. Seguindo adiante, então, nós vemos que a arca fica ali
em Bet-Semes. Depois, em seguida, ela chega a Kiriat Jearim. 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 e 2. Os Bet-Semitas também não querem ficar com a arca. Falam, não, está mexendo muito com a gente. Eu estou indo lá naquela igreja, eu não sei, mexe muito comigo, eu não sei, parece que tudo que o pastor fala é da minha vida, eu não sei, parece que tudo é para mim, parece que contaram minha vida para os outros. E aí mandou a arca para outro lugar. 1 Samuel 7, versículo 1. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos. Todos os israelitas buscavam o Senhor com súplicas. Amém? Nesse terceiro momento aqui, nós vemos que a arca, quando ela chega em Kiriat Jearim, Deus levanta ali um homem, Eleazar. Ele é consagrado, ele é levantado por Deus, ele é separado por Deus para cuidar da arca. E nesse momento, a arca permanece por um período longo. Fica ali por 20 anos aos cuidados de Eleazar. O que nós aprendemos aqui nesse momento, queridos? Que a arca estabelece a nossa identidade. Eleazar até então deveria ser um homem comum. Eleazar até então deveria ser um homem como todos os outros do seu povo. Mas ele é consagrado. Ele é separado para uma função específica no reino de Deus. Ele é separado para um propósito, separado para exercer algo da parte do Senhor em Israel, que é cuidar da arca da aliança. E ali uma identidade vem sobre ele, uma identidade é revelada, uma identidade é determinada sobre ele cuidar daquela arca. Eleazar, com certeza, nunca mais foi o mesmo. Com certeza ele recebeu daquela função com muita alegria no seu coração. E ele passou então a se dedicar, ele passou então a fazer o seu melhor. Com certeza Eleazar, ele sim tinha sacrifício no altar, mas também tinha coração em obediência. Senão ele já teria sofrido juízo pelas suas atitudes diante do Senhor. Com certeza Eleazar, por ele ter permanecido por um longo tempo cuidando daquela arca, representa a sua dedicação, representa que aqueles que fazem a obra do Senhor, aqueles que vivem na presença do Senhor, com dedicação, com coração limpo, em obediência, permanecem por muito tempo, dão frutos, amém? Cumpre as suas responsabilidades, de uma maneira constante, de uma maneira estável, de uma maneira sólida e responsável naquilo que Deus determinou para a sua vida. E nós aprendemos aqui, irmãos, que a presença de Deus estabelece a nossa identidade. Quando nós estamos na presença, quando nós buscamos a presença, nós temos a nossa identidade estabelecida pelo Senhor. E uma identidade, ela tem essas características que Eleazar teve aqui. Para você saber se uma identidade que Deus colocou sobre você é algo da parte do céu, realmente do Senhor sobre a tua vida, ela precisa ser algo constante. Precisa ser algo constante. Às vezes as pessoas acordam de um dia para o outro. Eu sou profeta. Pastor, eu sou profeta. Deus fala comigo. Eu preciso falar, pastor. Eu sou profeta. Deus fala comigo. Eu preciso entregar o sonho para o irmão. Eu preciso entregar a profecia para a irmã. Eu preciso falar aos 4 cantos. Eu sou profeta, eu não posso guardar aquilo que Deus fala. Aí você fala, tá bom, irmão,
Então ora a Deus. Se essa é a sua identidade, se Deus determinou sobre a tua vida, fique em paz. Deus vai te usar. Amém? Aí de repente passa um mês. O irmão já, ai pastor, não sei, não estou me sentindo bem. Não sei se Deus me ama, não sei se eu amo isso, não sei se sou amado por aquilo. Aí passa mais 2, 3 meses, não, mas na verdade, eu acho que eu quero viver outra coisa, eu acho que eu quero viver de uma outra maneira, não era bem isso que eu queria. Quando Deus estabelece uma identidade sobre uma pessoa, ela é estável, ela é constante naquilo que ela vive com o Senhor, naquilo que ela vive diante da presença de Deus. Não importa o tempo, não importa talvez aquilo que terá que vir, aquilo que serão as tribulações, aquilo que serão as dificuldades a serem enfrentadas. Há uma permanência, há uma dedicação em cumprir um propósito, em cumprir uma missão no Senhor. Com certeza, Eleazar teve aqui dificuldades também. Com certeza, Eleazar também pensou, olha, 70 homens morreram em Bet-Semes, eu vou ficar com essa arca? Eu não. E a minha vida, e a minha família, e os meus filhos, eu vou pagar esse preço? Eu não, passa para outro. Será que Eleazar não ficou preocupado em morrer, como aqueles 70 homens morreram também? Mas ali estava sendo revelada e determinada, estabelecida a identidade que estava sobre ele. E quando há uma identidade de Deus sobre uma pessoa, há uma superação, o amor de Deus está ali, o amor de Deus faz que a pessoa vença todos os obstáculos, vença o medo, vença as barreiras, ultrapasse os obstáculos, os problemas, amém? Quando há uma identidade sobre alguém, há uma permanência, há uma dedicação e há uma excelência sobre esta pessoa. Porque o amor de Deus está ali. E dá força, e dá sustento, e dá direção para vencer qualquer medo, qualquer problema, qualquer obstáculo que possa aparecer diante da sua trajetória, em nome de Jesus. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Eleazar tomou aquilo para ele. Então, você que é casado, você tem uma identidade de casado, de esposo, de esposa, tome para você. Se dedique, seja excelente, permaneça. Você que tem uma função no reino de Deus, deixa a identidade do céu vir sobre a tua vida. Permaneça no Senhor, faça a obra com dedicação. Você que tem um trabalho, que Deus tem te abençoado, é uma identidade, para que você possa abençoar o reino, para que você possa servir com seus recursos o reino dos céus. É uma identidade do Senhor sobre a tua vida. Se você é um filho, seja um bom filho para os seus pais. Se você é um estudante, seja um bom estudante. Se você é um servo de Deus, seja um bom servo. Permaneça naquilo que é a identidade que Ele tem derramado sobre a tua vida, porque a presença estabelece, determina a nossa identidade. Por que muitos ficam perdidos no meio do caminho? Porque não conseguem ser cheios da presença. Então a solução, o conselho que eu quero te dar, a solução para que você possa ter clareza, para que você possa conhecer a sua identidade, é você se encher da presença. É você se encher da presença independente de qualquer coisa.
independente da circunstância ao teu redor, independente do cenário que você está vivendo, se encha da presença. E a presença de Deus vai trazer sobre a sua vida a identidade do céu para você. O problema é que muitas vezes, dependendo da circunstância, a gente começa a se fechar. E a gente começa a deixar de buscar a Deus. Então não deixe de buscar a Deus. Não deixe de clamar, não deixe de orar, não deixe de mergulhar na palavra, não deixe de conhecer a palavra, não deixe de estar na casa do Senhor, não deixe de estar na comunhão dos irmãos. Continue na presença, continue sentindo da presença. E essa identidade que Deus tem sobre a tua vida vai sendo estabelecida com o tempo. Não vai ser algo apenas momentâneo, não vai ser algo apenas só algo emocional. Algo por um tempo, mas é algo que irá permanecer ao longo do tempo. Amém? A arca estabelece identidade. Por 20 anos, Eleazar cuida da arca, da presença do Senhor ali em Israel. Até que a gente chega aqui no último momento que eu quero ministrar a tua vida. Lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 9. Nós vemos então que após esse período, Davi fala, vamos levar a arca para Jerusalém, vamos trazer a arca de volta para Jerusalém. E aí, ele tenta uma vez pegar a arca para levar para Jerusalém, ele faz isso da forma errada, porque o carro que leva a arca se quebra, Uzá toca na arca e morre, porque não poderia levar daquela forma, a arca precisaria ser levada pelos sacerdotes. E no meio do caminho, essa primeira tentativa dele levar a arca para Jerusalém de forma errada, ele decide deixar a arca da aliança na casa de Obed-Edom. 2 Samuel capítulo 6, versículo 9. Vamos ler até o 12. Diz assim, naquele dia, Davi teve medo do Senhor, se perguntou, como a arca do Senhor chegará até mim? Assim Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, o giteu, por 3 meses. O Senhor o abençoou e toda a sua família. Disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. E aí ele faz isso aqui da forma correta, e a arca chega a Jerusalém cumprindo o seu trajeto. O que eu quero falar para você? A arca nos abençoa sobrenaturalmente. Amém? A presença de Deus é capaz de nos abençoar de forma sobrenatural. Amém? A presença de Deus, ela nos abençoa sobrenaturalmente. Aleluia! A arca ficou na casa de Obed-Edom. E a palavra diz que toda a sua família foi abençoada, toda a sua casa foi abençoada, sua vida foi abençoada, todo mundo viu, todo mundo ficou sabendo, era notório, era visível, era palpável, que ali estava a bênção do Senhor, enquanto a arca estava. Irmãos, a presença de Deus faz isso. A presença de Deus é capaz de fazer isso. Eu quero nessa noite ativar em mim e em você. Amém? Que nós precisamos, como igreja juntos, ser ativados na fé de que a presença de Deus nesses próximos 3 meses virá sobre a nossa vida, virá sobre a nossa casa, virá sobre a nossa família, virá sobre a nossa igreja em nome de Jesus. Amém? Que não será algo normal. Aplauda Jesus! Aplauda o Senhor! Aleluia! Não será algo normal, não será algo qualquer, não será algo simplesmente porque nós nos esforçamos muito. Uma coisa é você atingir algo porque você se esforçou muito, você se dedicou, você fez o seu melhor e ufa, conseguiu vencer em alguma situação. Tudo bem, é válido, mas outra coisa é quando você põe o teu sacrifício no altar,
mas o meu e teu coração está totalmente rendido diante do Senhor, em obediência ao Senhor, com temor ao Senhor e de forma sobrenatural, essa presença vem, essa glória nos alcança, esse poder chega à nossa casa e nós passamos a viver como nunca antes nas nossas vidas. Amém? A presença de Deus traz o sobrenatural. A presença de Deus promove o sobrenatural. Obed-edom nem fala muito dele aqui, se ele era isso ou aquilo, se ele era muito bom, ou se ele... Só fala que a presença de Deus estava ali e abençoou aquele lugar, e abençoou aquela casa, e abençoou aquelas pessoas. E é isso que nós precisamos viver nesse tempo. E é isso que nós profetizamos essa noite. Esses próximos 3 meses, nós vejamos o sobrenatural de Deus. Irmão, você precisa acreditar nisso comigo. Se você unir a tua fé com a minha com a tua, vai dar certo, amém? Vai dar certo, a gente vai conseguir, amém? A gente vai avançar, a gente vai fluir, a gente vai vencer tudo aquilo que tem se levantado contra nós. Você sabe quais são os teus gigantes, os filisteus, que talvez tenham se levantado contra você. Eu sei quais são os meus. Mas muito maior do que aquele que está no mundo, é aquele que está dentro de nós, é aquele que em mim está. Muito maior é o Deus que nós servimos, muito maior é a presença do Deus ao qual nós servimos, em nome de Jesus. A presença de Deus é poderosa para mover as coisas, para mover os cenários sobrenaturalmente. E é isso que nós precisamos acreditar e trazer como verdade para o nosso coração. Como nós temos lidado com a presença? Todos têm acesso à presença. Está cheio de igreja pela cidade, cheio de crente pelo mundo. Mas cada um tem lidado com a presença de uma forma diferente. Nós precisamos ser como Obed-edom. Que essa graça, essa unção nos alcance. E a gente viva sobrenatural nesse tempo, nessa estação, em nome de Jesus. Quero terminar lendo com você Salmo 16. A partir do versículo 1. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos santos que é na terra, digo, são eles os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, nem os meus lábios invocarão os nomes deles. Senhor, tu és a porção da minha herança, o meu cálice, tu és a garantia do meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Bendirei ao Senhor que me aconselha, até mesmo de noite o meu coração me ensina. Sempre tem o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulta. O meu corpo também repousará seguro, porque tu não me abandonarás no Sheol, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria plena na tua presença, eternos prazeres à tua direita, em nome de Jesus. Amém. Aprova o Senhor. Aleluia. A alegria plena na presença de Deus, eternos prazeres à tua direita, em nome de Jesus. Que essa presença prazerosa, amém, que essa alegria, essa plenitude venha sobre mim, sobre você, e nós possamos receber o favor de Deus nesses próximos meses, com fé no coração,
e tomando posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche teus olhos por um instante e abaixa a tua cabeça em nome de Jesus.